esse tempo aqui, né, pedir para usar o tempo de liderança, para a gente, acho que até um vereador, não sei, acho que foi o Paulera, iniciou a discussão, depois o vereador Pedro Roberto, sobre essa temática tão cara e que muitas vezes a gente deixa de discutir por não sermos especialistas, que é a economia, que é a situação do Brasil atual, que é urgente, que é gritante, que chega diretamente nos bolsos dos trabalhadores e das trabalhadoras, num dos piores momentos que a gente poderia estar passando aqui no Brasil, né, e no mundo, que é a pandemia, e agora a junção de uma guerra aí que acontece na Europa e que a gente sente os impactos diretamente. Bom, mas por que você, Jéssica, que não é economista, que não é, né, não estudou aí a economia do Brasil? Estudei historicamente, eu sou psicóloga e tenho como primeira formação história, dei aula durante 6 anos, sou professora de história, depois fiz psicologia, mas realmente não sou uma estudiosa da economia, mas sou uma cidadã que sente no bolso, junto com todos vocês, com certeza, pessoal que está assistindo a gente, os impactos diretos aí de políticas que não nos favorecem, principalmente a classe trabalhadora não é favorecida nesse momento. E aí eu estou falando especificamente do quê? Eu estou falando da PPI, né, que é aí o preço de paridade de importação, que influencia diretamente o valor do petróleo aqui no Brasil e impacta diretamente a nossa empresa, que ainda é estatal. Tem 51% aí dos acionistas para que ela seja considerada estatal, mas o resto já está tudo vendido, né, e não aqui para os brasileiros, né, uma grande perda. E o que essa PPI, né, que foi instituída aí a partir do golpe, a partir de 2016, com o governo do Michel Temer, o que isso impacta na vida dos brasileiros e das brasileiras? E aí eu não estou falando meramente de petróleo, né? Eu não sei com quem que eu estava conversando que disse assim, mas eu não tenho carro. Eu não tenho carro, por que eu tenho que discutir petróleo? Essa roupa que eu estou aqui, que o vereador... Oi? Ela come, exatamente, ela come. Ela anda de ônibus, né? Não sei se vocês viram a apresentadora Ana Maria Braga, né, apresentou o programa lá com um colar de cenouras. As cenouras estão custando aí cerca de R$14 o quilo. E aí por quê, né? O que a cenoura tem a ver com o petróleo? A cenoura é transportada pelo diesel. E aí como é que eu vou cobrar R$2, R$3 no quilo da cenoura se esse quilo, se vários quilos aí que vão ser transportados, não paga nem o transporte? Eu tenho que colocar esse valor lá em cima, e esse valor, que vem aí, né, também a partir da inflação, vai ser repassado onde? Vai ser repassado quando a gente chega lá nos supermercados e vê... Gente, eu acho que é isso que vocês estão sentindo, né? A gente chega lá e a gente fala, eu vou voltar, eu vou embora, o que eu vou comprar? Né? Porque, primeiro, nós que aí, classe média, né, que temos a possibilidade de comprar, ficamos indignados, compramos e vamos embora. E a galera que chega lá para comprar o almoço e tem que decidir não comprar a janta, porque não vai dar. Que tem que decidir não comprar os alimentos básicos, porque não vai dar. O café, então, acabou o café, né? Não podemos tomar café, vamos filar café lá na empresa, onde a gente chegar, porque o preço do café está lá em cima. Então, gente, tudo tem a ver com petróleo, tudo. E pasmem não, né? Porque os senhores e as senhoras sabem. Nós teríamos tudo para ser autossuficiente em petróleo. Nós temos a Petrobras, que foi criada em 1953 pelo Getúlio Vargas, e que é uma empresa estatal que hoje, 2022, tem condições de extrair, de refinar e de comercializar. A Petrobras, gente, quem olha lá de fora, não é à toa que hoje a gente é uma empresa mista, né? A Petrobras é uma empresa mista, que está, inclusive, na Bolsa de Valores, rendendo aí muitos e muitos milhões para os acionistas norte-americanos e não só. Então, ela é a menina de ouro de todos e todas. Mas eu acho que aqui a gente não dá o devido valor. Então, se a gente tem essa possibilidade de extrair, né, por mais que tenhamos aí o petróleo pesado, né, a gente tem que comprar aí um pouco do petróleo leve, que é aquele petróleo mais caro no mercado. Mas se a gente tem a possibilidade de extrair
de refinar, temos refinarias e de comercializar, por que a gente adota o PPI? Que é como se a gente estivesse comprando aquilo que a gente precisa importar, que a gente não tem. É como se o Pedro Roberto, que precisa de gravata toda terça, não tivesse como comprar no Brasil e tivesse que importar essa gravata e aí pagar custos de importação, que daí como que chega no Brasil, enfim, todas as taxas que estão inclusas aí nesse transporte da gravata. Nós temos condições de extrair, de refinar e de comercializar. Então, não tem por que adotar um preço de paridade com o dólar. Primeiro que o real frente ao dólar, é extremamente desvalorizado. E a gente que tem aí uma gasolina que um dia custa R$6, R$5, outro dia já está 7, outro dia já está 8, eu acho que daqui a pouco chega a 14, enfim, né? Sendo esdrúxula aí, mas é uma coisa que a gente se assusta mesmo. Então, assim, não somos o Chile. Exemplo, o Chile. O Chile tem que adotar o PPI porque não tem extração, não tem não trabalha com refinaria e não tem comercialização. Então, ok. Mas aqui não cabe. E eu não acredito que seja à toa que em 2016, a gente já vive aí numa onda neoliberal há muito tempo. A Petrobras já está sendo ameaçada há muito tempo, né? Eu acho que, infelizmente, daqui a pouco, a gente tem o golpe final, que é a privatização da Petrobras. Tudo vem sendo privatizado há muito tempo, mas desde a década de 90 para cá, essa privatização está a galope. E, assim, deixar registrado que vai ser uma grande perda. Privatização não vai garantir menores preços aqui com o petróleo brasileiro, muito pelo contrário, visto a experiência que a gente já está tendo lá no Nordeste, que o petróleo tem tudo a ver com a nossa vida, independente de ter carro, independente de não andar de ônibus. O petróleo está da ponta a ponta da nossa subsistência. E se a gente chega no mercado e pode comprar, né, ainda bem, somos privilegiados, indignados, tem pessoas que chegam e não chegam nem a entrar, porque não tem o que comprar. E, para ir finalizando, a gente vive uma pandemia onde, no Brasil, uma ampla parcela da população foi jogada a uma condição de miséria muito maior do que já teve antes. Seria o momento da gente rever políticas feitas pelos nossos antecessores, seria o momento da gente resgatar auxílios, derrubar políticas de congelamento de gastos, como o teto de gastos. Seria o momento do Estado realmente assumir aí a sua responsabilidade e não jogar tudo na mão do mercado, o santo mercado, toda hora esse mercado, e onde esse mercado está levando a classe trabalhadora, né? Eu acho que está há muito tempo já levando para o abate, né? Levando para morrer, porque a gente vê essa miséria crescendo e a gente não vê políticas públicas que acompanhem aí um olhar atento, né, para essa população, que é a maior parcela da população. Eu acredito que a grande maioria que está aqui é classe trabalhadora. A diferença é que algumas conseguem aí um mínimo para sobreviver e outras não. Então, essa fala, para a gente ficar atento com o PPI, a gente não tem necessidade de PPI. O próprio presidente Bolsonaro, agora que a água bateu na bunda, né, não sei se podia falar isso, está olhando para o PPI. Então, acho que tem que fazer uma pressão para isso mesmo. Não temos essa necessidade. A culpa não é só do ICMS, né, a culpa não é só dos governadores. Para além de olhar para a culpa, o que a gente pode fazer daqui para frente? Olhar para a nossa estatal, que tem um projeto aí, historicamente, muito importante de valorização do nosso país e que está se perdendo. A gente não está lucrando nada, está tudo sendo tirado do nosso bolso em prol da burguesia internacional. Então, olhemos para isso. E assim, gente, enquanto a gente está aqui conversando, tem gente morrendo de fome. Tem gente que não tem como comprar comida. E isso é muito sério. E isso nos diz respeito. Se a gente não pode fazer nada diretamente, a gente tem a obrigação de denunciar e de cobrar os nossos representantes maiores para que as políticas sejam revistas e, principalmente, políticas novas sejam criadas que dê conta aí de atender essa ampla parcela da população que cada vez mais é jogada à miséria. Por fim, muito obrigada. E eu queria fazer um convite. Assim, a gente está no mês da mulher, Karina,
E aí, eu não sei se você sente isso, já estou finalizando. Sempre que as mulheres são convidadas para falar, a gente é chamada para falar de mulher, só. Quando a gente não, eu vou falar de política, eu vou falar de economia, eu vou falar de conjuntura do Brasil, a gente é desacreditada por conta daquele velho estereótipo, né? A mulher não sabe falar disso, mulher não é inteligente para isso e tal. Então, para o pessoal em casa, para a gente falar de economia, a gente não precisa saber de grandes teorias de Adam Smith, Karl Marx e tudo mais. A gente pode falar de economia a partir do que a gente sente no bolso, a partir da nossa realidade material. Então, falemos mais de economia e mulheres falem mais de economia. Muito obrigada.